Olá, somos Yasmin, Mariana e Vitor, e nesse vídeo vamos apresentar o 3DS, um sistema de autocomplete desenvolvido como um projeto da disciplina de estrutura de dados. O projeto tem 5 objetivos: criar uma dashboard com sugestões automáticas, usar a árvore tree como estrutura central, permitir inserção dinâmica de palavras, buscar por prefixo de forma eficiente e exibir as sugestões em tempo real. A tree é uma estrutura onde cada nó representa um caractere. Ao inserir uma palavra, percorremos letra por letra. Nó existente, seguimos. Nó inexistente, criamos. Palavras com o mesmo prefixo compartilham o mesmo caminho. Casa, cama e carro dividem os nós de C e A, separando-se só depois. O fim de cada palavra é marcado pelo atributo fim de palavra, que distingue um prefixo de uma palavra completa. Agora sim, vamos ao código. O arquivo que conecta toda a lógica da tree à interface é o main.js, e ele começa fazendo o mapeamento dos elementos da tela. Cada linha com getElementById conecta uma variável JavaScript a um elemento real da interface. É assim que o código sabe onde colocar as sugestões, onde ler o que o usuário digitou, onde adicionar as tags do dicionário. O try_input é o campo onde o usuário digita para buscar. O suggestions list é a lista onde as sugestões vão aparecer. O clear_btn é o botão X que limpa o campo. O word input é o campo para digitar novas palavras. O add word btn é o botão de inserir. E o registered words container é o espaço onde as tags do dicionário são exibidas. Depois do mapeamento, vem a linha mais importante de toda a inicialização. Conste minha árvore tree. Aqui, a tree é instanciada. É nesse momento que a estrutura de dados que foi implementada no arquivo tree.js começa a existir na memória do navegador. E é esse objeto que vai viver durante toda a sessão, recebendo palavras e respondendo às buscas. Logo em seguida, o for_each percorre um array com as 3 palavras iniciais, estrutura, dados e tree, e para cada uma chama minha árvore tree.inserir. Esse inserir é o método da tree, sendo chamado aqui, criando os nós na árvore antes mesmo do usuário fazer qualquer ação. O resultado disso a gente vê na interface agora. Assim que a página carrega, o painel já aparece com as 3 palavras listadas como tags no dicionário: estrutura, dados e tree, exatamente as que foram inseridas no for_each. O campo de busca está vazio e aguardando digitação, e a tabela de complexidade já está visível na tela. Tudo isso aconteceu antes do usuário fazer qualquer coisa. Agora vamos ver o que acontece quando ele começa a digitar. Esse é o trecho do código responsável pelo autocomplete em tempo real, o evento de busca. A primeira linha adiciona um listener no campo de busca. É o input que garante que as sugestões atualizem a cada letra, sem o usuário precisar fazer mais nada. Em seguida, const prefixo captura o que foi digitado, remove espaços extras com o ponto trim e converte para minúsculas com o ponto to_lowercase. Isso é importante para garantir consistência. Se o usuário digitar casa com C maiúsculo, a busca vai encontrar casa do mesmo jeito. Depois vem a verificação. Se o campo estiver vazio, a lista de sugestões é limpa e a execução para ir com o return. A linha seguinte é onde a tree entra em ação, conste resultados. Aqui chamamos o método de busca da tree. Ele navega pelos nós do prefixo digitado e coleta todas as palavras que partem daquele ponto. O arquivo que estamos vendo agora não precisa saber como isso funciona por dentro, ele só chama e recebe a lista pronta. Por último, renderizar sugestões entrega essa lista para a função que vai colocar sugestões na tela. Ao digitar DA no campo de busca, a palavra dados aparece imediatamente como sugestão. Cada tecla pressionada dispara o evento. A tree responde com as palavras que começam com aquele prefixo e a lista é atualizada na tela. A função renderizar sugestões recebe a lista de palavras retornada pela tree e monta o que o usuário vê na tela. A primeira coisa que ela faz é a suggestionslist.innerHTML. Zera a lista completamente antes de renderizar qualquer coisa. Sem essa linha, cada nova digitação adicionaria sugestões em cima das antigas, acumulando resultados na tela. Depois vem uma verificação importante. Se a lista de sugestões estiver vazia, a função cria um elemento com classe placeholder. Se houver resultados, o for_each percorre cada palavra da lista e para cada uma, um create element cria o elemento HTML. Text content coloca o texto e então é adicionado um evento de clique. Ao clicar numa sugestão, o campo é preenchido automaticamente com aquela palavra e a lista é atualizada para mostrar só ela. Por fim, append child insere o item na lista na tela. Digitando K, tanto cama quanto casa aparecem como sugestões, porque as duas compartilham do prefixo K na tree, exatamente como foi explicado na teoria. E ao clicar em qualquer uma das sugestões, ela preenche o campo automaticamente.
O evento de inserção é ativado quando o usuário clica no botão Inserir. Se passou pela validação, minha árvore tree.inserir chama o método da inserção na tree, expandindo a árvore com os novos nós da palavra digitada. A partir desse exato momento, a palavra já pode ser encontrada pela busca. Aqui vemos o campo alimentar a árvore com a palavra cama sendo digitada. Depois de clicar em inserir ou pressionar Enter, a tag cama aparece no dicionário. A operação de inserção tem complexidade de OM, onde M é o tamanho da palavra inserida. Isso significa que não importa quantas palavras já existam no dicionário, o custo de inserir uma nova palavra depende apenas do comprimento dela, porque percorremos cada caractere uma única vez. Olá, tudo bem? Aqui vou explicar basicamente o projeto Autocomplete, toda a parte de algoritmo da árvore tree. Bom, vamos começar. Nós temos primeiramente aqui a classe TreeNode. Nessa classe TreeNode nós definimos uma estrutura de dados, ok, inicializado nos atributos do construtor da classe TreeNode, onde temos aqui um objeto vazio chamado filhos e nós também temos aqui um outro atributo marcado como falso que identificaria o fim da palavra. Ou seja, cada trinode aqui representa um caractere de uma palavra, onde esse caractere aponta para o próximo, que seria, por exemplo, tratando de uma palavra como gato, o G aponta para o A para T e o T para O. E o O também seria marcado aqui como verdadeiro no fim de palavra, todavia o G, o A e o T seriam marcados como falso. Bom, começando agora nessa classe tree, nós temos aqui todas as funcionalidades e já inicializamos então aqui nosso primeiro objeto, o TreeNode, perfeito? Então agora vamos falar dos comportamentos que essa classe tree ela comporta, que faz todo o nosso algoritmo ser desenvolvido. Temos aqui primeiramente um método chamado inserir. Nesse método inserir temos aqui um parâmetro chamado palavra que comporta aqui um parâmetro do tipo string. Dentro desse método nós inicializaremos, ok, junto com o nosso objeto aqui já desenvolvido no construtor. Dentro desse loop passaremos em cada caractere da nossa palavra, validando se fazendo aqui, né, a estrutura completa de uma dada palavra. Então, pegaremos a palavra armazenada, faremos o loop dentro dela e colocaremos ela num formato de objetos identificados por caracteres. Então, aqui nós validamos se existe nesse nó atual algum filho com dado caractere. Caso não exista, então, portanto, inicializaremos um objeto TreeNode, ok? Com o identificador deste tal caractere. Então, aqui seria G apontando para um objeto vazio. Ok? E nesse nó atual, reatribuiremos para movermos o nosso suposto ponteiro, que não é um ponteiro, mas uma maneira de se dizer, para este G, aonde depois faremos esse looping novamente, e dentro do G faremos um objeto identificado por A e assim por diante. Então, o G aponta para A, o A para T e o T para O, tratando da palavra gato. Perfeito? E quando chegarmos no fim da palavra, que seria o O, de gato, nós então, portanto, pegaríamos o nó atual, que estaríamos, portanto, no fim, correto? Aqui nós sempre atribuímos para o próximo, então o fim seria o O, e marcamos ele como true. Perfeito. Agora nós passaremos para o próximo método, onde temos aqui o encontrar no com o dado prefixo. Aqui nós temos a presença do nó atual, onde recebemos o dis.raiz. Nesse dis.raiz, basicamente, nós queremos saber quais são todos os nós que estão coerentes com o dado prefixo que o usuário colocou. Então, este método pode retornar vazio ou ele pode retornar aqui uma trinode, enquanto o prefixo será o string, né, digitado ali pelo usuário. Bom, nós faremos um looping dentro desse prefixo, onde cada caractere nós validaremos se existe algum identificador com o respectivo caractere inicializado pela palavra do prefixo pela palavra do prefixo dada pelo usuário. Se não tiver ninguém, certo? Se o dada estrutura, né, ela não comportar ali a palavra digitada pelo usuário, devolveremos null. Caso contrário, nós pegaremos esse nó atual e nós apontaremos para ele, ok? Por quê? Porque logo em seguida virá outro caractere e validaremos se existe algum identificador correspondente ao mesmo caractere do prefixo. E assim poderemos retornar o nó atual final. Correto? Então, se o usuário, por exemplo, digita H e temos gato e galho, nós terminaríamos com o prefixo com a letra A no final, ok? Que seria o nosso nó atual. Então, portanto, agora nós temos a coleção de palavras. Nesse método nós não visamos mais filtrar absolutamente nada, mas somente pegar tudo que foi filtrado e transformar numa string. Remover dessa estrutura de dados aqui confusa e transformar, através dessa suposta hierarquia entre os caracteres,
desde o G até o O, em uma string literal. Então aqui basicamente utilizamos a recursividade, chamando esse método novamente, atribuindo o nosso próximo objeto e justamente pegando o caractere, atribuindo ao prefixo atual, que seria o G, e colocando isso aqui, puxando tudo dentro de um array, ok? E assim teríamos um array dos caracteres literais, não, um array das strings literais já validadas. E aqui, né, basicamente o buscar ele junta todo mundo, então ele fala, olha, encontre esse prefixo após filtrado, né, ele validará se tem algum ou não, caso não tenha ele retorna um array vazio, ele portanto cria um array resultados, que é passado por aqui, que sempre vai fazer o push, certo, de todos os prefixos atuais, ok? Que basicamente nesse prefixo atual vai corroborar em uma palavra completa, uma vez que ele sempre faz a incrementação dos caracteres, e assim ele faz o retorno de resultados. Certo? Que seria o array literal, que o main.js vai tratar tudo.